Olá, começa agora o programa Energia Agro. Aqui vamos discutir a transição energética no Brasil e no mundo. Eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. Neste programa, vamos falar sobre de que forma a lei do combustível do futuro pode beneficiar agricultores familiares e aumentar a produção de alimentos e a renda no campo. Para falar sobre os impactos dessa lei na agricultura familiar, recebo Antonino Cardoso, presidente da Unicafes, União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Alagoas. Antonino, muito bem. Para começar o programa aqui, eu gostaria que você nos explicasse rapidamente o que é o selo Biocombustível Social. Querendo de mais nada, Donizete, agradecer o espaço à agricultura familiar nesse programa tão importante, conduzido por você, e dizer que o selo nada mais é do que um programa que, além de permitir ao Brasil ter uma matriz energética de combustível renovável, incluir setores da economia que nunca tiveram acesso a esse tipo de mercado. Então, o selo social biocombustível é uma política pública que permite que agricultores familiares vendam matéria-prima para a indústria nacional brasileira de produção de biocombustível e, a partir daí, ela possa também fortalecer a sua cadeia produtiva, ter garantida a sua venda, a sua comercialização e, o melhor, ter assistência técnica no campo para que ele possa produzir com segurança, tendo um mercado garantido, com contrato previamente assinado e nessa relação entre as indústrias, o agricultor familiar e suas cooperativas. Então, o selo é uma grande garantia de mercado para o nosso agricultor familiar brasileiro. Quantas famílias estão envolvidas nesse programa do selo Biocombustível Social no Brasil? Donizete, eu diria que, do ponto de vista das famílias, talvez esse seja um dos programas com maior impacto direto na vida dessas famílias. Nós fazemos em conta hoje que são mais de 60 mil famílias em todo o Brasil, inclusive com uma participação muito forte do Nordeste nesses últimos anos, né, com mais de 8 mil famílias participando, inclusive contribuindo com o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, diversificando em matéria-prima e, inclusive, incluindo segmentos e regiões do Brasil que, historicamente, nunca participaram de políticas e de setores econômicos como esse. Então, teve alguma mudança nos últimos anos aí dessa regulamentação do selo Biocombustível Social? Donizete, eu diria que o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, em 2023, de forma muito sábia, aprovou uma resolução que tem um único objetivo, cada vez tornar mais esse programa nacional, com um direcionamento para as regiões que historicamente foram excluídas do processo de desenvolvimento nacional, e que é o Norte e o Nordeste. A gente, em 2023, nós propomos isso ao o Conselho de Política Energética Nacional, e a partir daí a gente passou a aprovar uma resolução que direciona o desenvolvimento dessa política em nível nacional, mas com um olhar especial para o Norte e para o Nordeste brasileiro. Então, é o Norte, o Nordeste e o semiárido que estão encampados nessa nova resolução do CNPE, né? O que já mudou a partir dessa resolução do CNPE para essas regiões que são mais afetadas, vamos dizer, por essa decisão do CNPE? Donizete, eu, inclusive, acho que é muito importante essa observação sobre o semiárido e da importância de uma política dessa para você ver uma resolução que permite evidenciar a importância da dimensão continental que esse país tem e, por exemplo, uma política chegar no Vale do Jequitinhonha, chegar em regiões que outras políticas não chegariam. E para você ter uma ideia, vamos dizer, o impacto direto é que a gente viu o crescimento dos contratos no Nordeste, a gente está vendo o crescimento dos contratos no Norte, a gente está vendo, inclusive, essa procura e essa busca por esses setores das cooperativas e agricultores do semiárido, e acho que a grande novidade foi essa política ter a capacidade de ter sido pensada em forma nacional, ter tido uma concentração regional nos últimos anos, e a gente ter buscado, a partir da diversificação de matéria-prima, apoiar regiões excluídas, como é o caso do Nordeste, do Norte e do semiárido. E o que a gente está vendo já de forma direta é mais agricultores participando, mais cooperativas participando, e o melhor, que é o que a gente tem falado muito, essa política dinamiza o processo econômico nas pequenas comunidades. Eu mesmo presido uma cooperativa, uma cidade de 17 mil habitantes, e a partir do selo hoje, por exemplo, nós estamos recuperando toda uma cadeia produtiva ligada às oleaginosas, como o amendoim, como o algodão, como o coco, como o dendê, que só políticas como essa nos permitiriam, né, ajudar essas cadeias produtivas pela iniciativa privada. É muito importante que a gente diga isso, que é um dos primeiros mercados que a agricultura familiar tem de forma direta com o mercado privado,
tendo apenas o governo como esse agente regulador. E a relação é a relação de compra e venda entre os agricultores que estão nessas regiões, e essa resolução alimenta um sonho antigo, que é tornar esse programa cada vez mais nacional e cada vez mais agricultores participando dele. Antonino, antigamente a gente tinha uma destinação única de que a matéria-prima adquirida pela indústria tinha que ser uma matéria-prima produzida pela agricultura familiar para a produção do biodiesel. Teve alguma mudança nisso? Inclusive, essa última portaria, Donizete, nos permitiu, inclusive, ampliar esse entendimento. A agricultura familiar, ela não é só produtora, apesar de que uma boa parte das nossas culturas agroalimentares são produtoras de óleo, como é o caso do amendoim, como é o caso do coco, como é o caso do dendê, como é o caso do próprio algodão, mas também a gente se pensar a dimensão da agricultura familiar a partir daquilo que a agricultura familiar faz de melhor, que é produzir alimento para esse país. E essa última portaria nos permitiu que a gente reconhecesse que o agricultor familiar que está nesse programa, ele pode contribuir com a cadeia produtiva, não necessariamente produzindo oleaginosa para a produção de biodiesel, mas produzindo matéria-prima para a agricultura familiar e tendo na indústria essa grande garantia de mercado e aí fortalecendo, por exemplo, as dinâmicas de mercados regionais, locais. Vou lhe relatar aqui uma experiência, Donizete. O ano passado nós fizemos... Tem 2 anos que a gente faz dias de campos regionalizados e tem 2 anos que a gente vem incentivando cada vez mais essa produção de gêneros alimentícios. O ano passado, nós fizemos com vários agricultores familiares no Nordeste, e você vendo uma experiência com 35 agricultores, conseguimos gerar um estoque de quase 120 toneladas de amendoim numa cidadezinha chamada Neópolis, com menos de 35 agricultores. Então, só mostra o potencial que esse Brasil tem, que esse país tem, e que um programa como esse pode ser a alavanca para você fortalecer, por exemplo, cadeias produtivas que historicamente não tinham visibilidade, como é o caso do amendoim, e que pode, no longo prazo, contribuir, inclusive, com oferta, né, para essa cadeia. E além de que regulamentou, que eu achei a grande novidade, hoje a gente consegue incluir a cadeia do pescado com as vísceras de peixe, que foi uma mudança importantíssima. Nós conseguimos incluir o mercado da bovinocultura de corte, em função do reconhecimento do papel do sebo bovino. Nós conseguimos incluir a caprinocultura, ovinocultura. É muito importante que quem está nos assistindo entenda. Esse ano, assinamos um contrato simbólico com uma cooperativa na Bahia, no sertão da Bahia, onde uma indústria de biodiesel está comprando, né, sebo caprino ovino para suas matérias-primas. Então, como esse programa pode contribuir a cadeia de processamento animal, que vai do caprino, inclusive ao frango, ao peixe, como essa cadeia mais ligada ao amendoim, a outras culturas agroalimentares que podem contribuir com o fortalecimento do programa. Antonino, para a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, você falou de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética e falou de uma portaria. Essa portaria é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Exatamente. Para a gente deixar bem transparente aqui para as pessoas acompanhar todo esse processo de regulamentação dessa política do selo biocombustível social. Isso é muito importante, inclusive, Donizete, porque essa é uma das poucas políticas feitas por tantas mãos. Nós temos hoje a Câmara Técnica, que reúne o Brabio, a Probio, a Biov, que é o setor organizado da indústria. Nós temos hoje o Unicafes, FETRAF, CONTAG, que são os agricultores familiares. E nós temos o MME, o MDA, né, participando de forma ativa na formulação e no aprimoramento dessa política pública. Por isso que é importante se diga o papel fundamental que o MDA está cumprindo nessa retomada, inclusive dessa nova portaria. Fomos gestionados dentro do MDA, né, com Paulo Teixeira, com Viviane Bório, conseguimos construir um entendimento comum que contemplasse os interesses da indústria, que contemplasse os interesses da agricultura familiar e também do governo. E nessa próxima quadra, o grande desafio que a gente tem é, com essas mesmas mãos que construiu a portaria, fazer com que essa política se efetive e, por exemplo, o nosso grande sonho a ter 150, 200 mil famílias envolvidas nesta cadeia, porque é um dos programas que muda significativamente não só a vida do cooperado agricultor familiar, mas como da cooperativa e desses pequenos municípios onde a política pública acontece. Se eu pudesse dar um exemplo aqui, Donizete, o biodiesel, a Política Nacional do Biocombustível, permitiu que uma cidade como de 20 mil habitantes que eu moro tivesse um crescimento de mais de 3.000% no IVA, né, que é o Índice de Valor Agregado do município, porque a
a compra entrou, a nota fiscal teve que existir, a cadeia passou a ser organizada, e o impacto disso, o município arrecadou, aumentou a sua arrecadação em quase 3.000% nos últimos 8 anos. Veja só, então, a importância desse programa para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento das cooperativas, para aumentar a participação das cooperativas no processo de produção, não só de produtos para a produção de biodiesel, mas de todo tipo de alimentos. E tem também uma questão que é, rapidamente aí, para a gente finalizar esse bloco, que é a questão do fomento. Como é que está isso? Eu diria, inclusive, que essa é uma grande inovação que nós conquistamos com essa portaria, inclusive que vem como resultado dessa resolução do Conselho do CNPE, né, que é o fomento à agricultura familiar no fortalecimento de cadeias produtivas. E aí é muito importante que a indústria de biodiesel se orgulhe disso. A indústria de biodiesel está fazendo com que outras cadeias produtivas sejam fortalecidas a partir do fomento. Donizete, esse ano nós temos um contrato de algodão com mulheres no Rio Grande do Norte, no sertão do Cariri, lá onde a coisa quase ninguém chega, o biodiesel chegou, comprou muitas toneladas de caroço de algodão dessas mulheres. Por exemplo, agora com fomento, tem indústrias propondo lá fazer, por exemplo, a doação de desplumadoras, né, e coisas que possam permitir essas mulheres dar um passo a mais. Bom, vejo que esse é um assunto extremamente importante que traz uma série de pessoas envolvidas. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, discutiremos aqui sobre a lei do combustível do futuro, como é que ela interfere na vida das pessoas. Até já! Estamos de volta com o programa Energia Agro e hoje temos aqui a participação de Antonino Cardoso. Antonino, nós falamos bastante aqui sobre a importância do programa Selo Biocombustível Social, já demos alguns exemplos de desenvolvimento, né? A gente fez um retrato dessa situação, vamos dizer, no passado. Agora, recentemente, nós tivemos a aprovação da Lei Combustível do Futuro. E nessa lei, nós tivemos algumas mudanças. O que muda na lei a questão do selo biocombustível social, do papel da agricultura familiar, né, além da possibilidade do aumento da mistura de biodiesel no diesel? Donizete, eu diria que a lei para nós é um marco, porque primeiro ela estabelece um marco temporal para a gente se planejar, né? A agricultura familiar se perceber num planejamento para acompanhar o crescimento da indústria. E por isso que a gente tem falado muito na oportunidade que essa lei nos trouxe da gente fazer a diversificação de matéria-prima a nível nacional e permitir com que mais cadeias produtivas possam contribuir com essa política de combustível renovável. O segundo, eu acho que é muito, muito importante, a gente criou uma condição de segurança jurídica para a agricultura familiar, para o cooperativista, que tem lá a sua oportunidade de produzir e saber que o seu mercado está em expansão. E, além disso, eu acho que a grande inovação dessa lei, Donizete, é a oportunidade que temos de ampliar esse mercado para as demais políticas de combustível renovável. O Brasil está cada vez mais buscando o seu caminho na política de combustível limpo, né? De combustíveis renováveis. Nós estamos, inclusive, o bioquerosene, nós estamos a aviação entrando nesse processo e a gente acredita que a lei ela nos permitiu também agora regulamentar a participação dos agricultores familiares e suas cooperativas nessas demais matrizes. Eu acho que a grande novidade da lei é que o agricultor familiar tem a oportunidade de ter mais mercados, ter mais gente para comprar sua matéria-prima e a gente, inclusive, construir um futuro onde o combustível limpo é o principal aliado do pequeno agricultor, do agricultor familiar, desse cara que está lá no sertãozinho da Bahia, no sertão de Alagoas, no sertão de Sergipe ou no litoral e que muitas vezes tem uma dificuldade enorme de produzir e vender. E aí é muito importante que, eu não falei aqui, mas é muito, muito importante que se diga, os investimentos privados que existem por parte das indústrias na assistência técnica ligada a esses agricultores familiares. Nenhum agricultor familiar do selo social produz sem acompanhamento técnico, sem extensão rural. E o que a gente tem dito é que esse mesmo agricultor ele está pronto
para ajudar os novos biocombustíveis a se consolidar no Brasil, e a gente tem uma oportunidade de fazer, inclusive, da matriz energética brasileira um dos maiores lastros de inclusão socioprodutiva que esse país tem. É importante que se diga que só o selo, junto com a indústria de biodiesel, já inclui produtivamente mais de 60 mil famílias na economia, garantindo a compra, garantindo a renda, garantindo o emprego. Lá naqueles lugarzinhos onde ninguém chega, cidadezinha de 20 mil habitantes. E os novos biocombustíveis, os novos combustíveis renováveis que estão surgindo, com a lei a gente criou essa oportunidade, e eu acho que agora compete ao agricultor familiar, compete à Unicafes, compete à FETAG, à FETRAF, à própria OCB, nos juntarmos todos para criar, inclusive, a regulamentação dessa nova lei, né? Seja por via decreto, seja via portaria, seja via instrução normativa, para que a gente possa agora dizer que o agricultor familiar chegou a hora de ter mais mercados e vamos nos organizar para poder ajudar os biocombustíveis. Então, veja só, nós tivemos 3 fatores importantes nessa lei. Primeiro, foi o aumento da mistura do biodiesel que está programado. Segundo, que você falou, é que a lei trata também de ampliar o mercado da agricultura familiar, priorizando para outros biocombustíveis. E a lei também, Antonino, ela diz o seguinte, que para aumentar a mistura de biodiesel é necessário ter viabilidade técnica, né? A lei anterior, quando aumentou a mistura até 15%, ela dizia que era necessário fazer teste. Agora não, é viabilidade técnica. O que na leitura da agricultura familiar é essa viabilidade técnica para aumentar a produção de biodiesel, o uso de biodiesel? Primeiro que eu acho que, Donizete, é importante que se diga aqui que é um equívoco nós enxergarmos o conteúdo técnico dessa política resumido à eficiência de motor, né? É muito simplista essa leitura, porque para nós a viabilidade técnica dessa política é aquilo que a gente acabou de dizer, é incluir economicamente regiões, é incluir economicamente famílias, é garantir economicamente a essas regiões acesso ao mercado, é garantir economicamente a essas famílias e suas cooperativas acesso ao mercado. Então, para nós, viabilidade técnica para os biocombustíveis é nada mais do que garantir à agricultura familiar a oportunidade de mercado, tendo como premissa a assistência técnica e extensão rural e o fortalecimento de novas cadeias produtivas. Eu acho que o que está de grande oportunidade para todos nós, a indústria nacional, a indústria inclusive internacional, os investidores que vêm para o país, como a gente tem visto, a grande oportunidade é fazer desta política pública que a viabilidade dela seja a organização de cadeias produtivas, a inclusão produtiva de famílias e cooperativas, o fortalecimento de pequenas economias e, acima de tudo, você ter o protagonismo do pequeno agricultor como aquele que produz a matéria-prima e o Brasil se tornar essa referência em combustível limpo. Então, da nossa visão, como agricultor familiar, como cooperativista, nós precisamos analisar a viabilidade técnica também sobre questões muito mais subjetivas, como essas, por exemplo, que é impactar famílias em todo o Brasil. Muito bem. Antonino, você está dizendo aí que a lei estabelece essas questões aí para a agricultura familiar, dando prioridade para outros biocombustíveis à necessidade do envolvimento da agricultura familiar. O que é preciso ser feito de agora em diante? Donizete, eu diria que a nossa grande oportunidade é voltar a conversar com o setor e a gente, a partir daí, começar a buscar as regulamentações necessárias para que isso aconteça. Acho que está na hora de a gente chamar a CONTAG, chamar a Unicaf, chamar a OCB, chamar a FETAF para pensar a regulamentação daquilo que seria o nosso papel no desenvolvimento dessa matriz, que vai agora com o SAF, que vai com o BioKVO, que vai com uma série de outras matrizes e que a agricultura familiar precisa ser a base. Então, para que isso, o próximo passo, Donizete, é a gente ter a oportunidade de voltar a criar a mesa comum de negociação entre as organizações, entre o governo, entre a indústria, com foco muito claro na regulamentação. Seja um decreto, por exemplo, o selo social foi regulamentado a nossa participação por um decreto. Então, seja um decreto, seja uma portaria, seja uma instrução normativa, ou seja um próprio projeto de lei que represente essa garantia, nós temos hoje o foco na regulamentação como principal tarefa para 2025. Antonino,
muitos que estão nos assistindo hoje são produtores, agricultores familiares, membros de cooperativas, né? Por esse Brasil afora. Esse programa está em todo o Brasil. Eu gostaria que você dissesse aqui para quem está nos acompanhando, aqueles que não participam ainda desse programa, né, que são 60 mil famílias no Brasil. Então, nós temos uma quantidade de agricultor familiar, só no estado da Bahia são 800 mil famílias de agricultores familiares. Então, esse programa pode ampliar bastante, né? Mas aqueles que estão nos assistindo, que não participam desse programa ainda, né, o que é preciso fazer para participar do selo Biocombustível Social? Eu diria, Donizete, primeiro, ele precisa ter a DAP para ser agricultor familiar, que na verdade não mais é a DAP, agora é a CAF, né, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é um cadastro emitido para as pessoas que são agricultores familiares e que podem participar dessa política, mas, acima de tudo, procurar a sua cooperativa, procurar a Unicafes, inclusive, tendo interesse em entrar em contato com a gente para pegar mais informações. O nosso Instagram é @unicafsal, né? Unicafes, F-E-S no final, Alagoas, A-L, né? Então, Unicafsal, né? No nosso Instagram, lá dá o nosso Unicafes Alagoas. E o que a gente puder orientar, a gente vai orientar. E, principalmente, orientar se for em outras regiões que não o Nordeste ou não o estado de Alagoas, a gente direcionar para um Unicafes local, para uma cooperativa local, para que a gente sempre esteja as portas abertas para esse agricultor familiar, para esse pequeno agricultor que queira fazer parte dessa política. Como disse você, nós temos uma oportunidade, Donizete, de diversificar várias cadeias produtivas e esse agricultor que está nos assistindo, que se despertou para essa oportunidade que é o selo Biocombustível Social, entrar em contato com a gente pelo Instagram, procurar a nossa Unicafes e fazer com que a Unicafes seja a sua voz e a sua porta de entrada para essa importante política. No estado de Alagoas, são quantas mil famílias envolvidas? Donizete, eu diria que nós começamos lá com menos de 400 famílias no ano 1, nós estamos no ano 8 e hoje nós estamos com mais de... o meu último número é 8 mil famílias, mas eu arrisco dizer que a gente já ultrapassou nesse último ano aí, porque só em Alagoas foram incluídas mais 4 novas cooperativas, em Sergipe 2 novas cooperativas, no Rio Grande do Norte 4 novas cooperativas. Eu arrisco a dizer aí que Alagoas deve estar na casa das 10 mil famílias e o Rio Grande do Norte e Sergipe estreia aí com pelo menos mais 4 mil famílias. Tem estados do Nordeste, ainda do Norte, que não tem nenhuma família participando? Hoje, o nosso grande desafio e a nossa grande oportunidade é essa, fazer com que os 9 estados participem e os 26 da federação participem, porque, como disse você, no Brasil hoje são 3 milhões de cafianos, ou seja, são 3 milhões de agricultores familiares que podem ter a oportunidade de ter seu mercado garantido, a sua renda garantida, a partir de uma política pública como essa. Se a gente fosse mensurar aqui uma meta inicial de 10%, nós temos a oportunidade de colocar aí mais de 300 mil famílias na ciranda produtiva do selo social biocombustível. E se a gente pensar as demais matrizes, aí é a oportunidade que temos de cada vez mais ter agricultores participando dessa política. Então, o selo Biocombustível Social proporciona um contrato antecipado, né? Proporciona assistência técnica, né? Proporciona capacitação aos agricultores, né? E isso é importante para o setor hoje da produção da agricultura familiar? Eu diria que é fundamental, Donizete. Inclusive, acho que é importante que a gente entenda o papel da indústria nesse processo e dessa aliança entre a indústria, o governo e a agricultura familiar. Vou dar um exemplo. A cooperativa que eu presido, nós existimos desde 2006, entramos no selo em 2014, mas nunca na nossa história nós tivemos um realzinho para fazer assistência técnica e hoje só a nossa cooperativa tem 12 técnicos e 2 engenheiros que acompanham mais de 1.400 famílias. Então está aí o conteúdo de transformação e o conteúdo transformador dos biocombustíveis. Fazer com que famílias sejam assistidas, fazer com que famílias sejam capacitadas e fazer com que famílias sejam incluídas economicamente. Muito bem. Chega ao fim o nosso programa Energia Agro. Na semana que vem vamos falar mais sobre o papel do agronegócio na transição energética no Brasil e no mundo. Até lá!